Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. Seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal. Hoje eu quero falar sobre um assunto interessante. Eu com certeza já esmiucei um pouco do que eu vou falar aqui hoje em outros vídeos. Já mastiguei um pouquinho, falei um pouquinho, porém talvez eu não tenha entrado ainda em detalhes sobre esse assunto, que é a questão do sentido da vida. Vamos lá, uma pergunta aqui interessante. Vamos formular uma pergunta. Se Deus não existe, caso ele não exista, né? Nós não sabemos se sim ou se não. Mas considerando que não exista, qual seria o sentido da vida? Qual é o sentido da vida do ser humano? Será que existe um propósito objetivo? Será que existe um propósito pré-definido para a vida e para a existência? E se existe, de onde ele vem? Né? Por que estamos aqui? Por que fomos criados? Como fomos criados? De onde viemos, para onde vamos. Então, perguntas aqui que eu tô fazendo que elas permeiam o cotidiano humano, tá entendendo? Essas perguntas, elas tomam tomam conta do lado curioso humano, porque o ser humano ele tem esse lado curioso, né? Isso pode ter sido uma característica vantajosa, né, que foi herdada pela evolução, seleção natural, ou isso pode ser uma falha, né? Pode ser um mecanismo natural que seja inerente a nós, né, seres humanos. Então são perguntas que estão na cabeça da humanidade há muito tempo, galera. Desde os primórdios, desde os tempos mais antigos, tá? Porém, nós não sabemos se existe realmente um propósito pré-definido. E não sabemos também se esse propósito pré-definido, caso exista, a gente não sabe se nós podemos ter acesso. E outra coisa, a gente não sabe se esse propósito pré-definido ele tem que vir automaticamente de Deus, ou de um ser divino e supremo, ou que seja um propósito etéreo ou sobrenatural, tá? Mas muitas pessoas consideram isso importante porque muitas pessoas elas têm expectativa de uma vida após a morte, né? Muitas pessoas elas querem que haja vida após a morte. Muitas pessoas acreditam, têm fé na questão da vida após a morte, né? Tema que eu já até fiz vídeo aqui no canal. Vou tentar deixar indicado aí para quem quiser assistir, um vídeo bastante interessante. Mas enfim, o vídeo aqui não é muito sobre isso. O foco hoje é discutir essa questão do sentido da vida. Vamos lá. O sentido da vida ele é um tema complexo e multifacetado, que tem sido debatido por filósofos, cientistas, religiosos e pensadores ao longo da história. Não há uma resposta única ou definitiva, pois o sentido da vida pode variar dependendo das crenças, valores e experiências individuais, de acordo com o tempo, né, com a era, com a convenção social, com a cultura. Realmente faz sentido e a gente vai ver o porquê. Bom, nós sabemos que a maioria das pessoas possuem religião, possuem a fé e a crença em algo, em algum tipo de divindade. Então é mais comum que essas pessoas, por serem maioria, sejam o tipo de pessoas que pensam que a vida ela tem um propósito pré-definido de forma divina, que todo mundo teria o mesmo propósito aqui na Terra, né? Que Deus nos criou e, sei lá, nos criou como criaturas, como seres espirituais e colocou na nossa vida um propósito. E qual seria esse propósito? O propósito é o quê? Espalhar a palavra, praticar o amor ao próximo, amar a Deus, adorar a Deus? Ou será que o propósito pode ser outro, que a gente não conhece, né? Ou que a gente nem ousa discutir? Então são perguntas aí a se refletir, porque vale lembrar o seguinte: existem várias religiões, existem mais de 3.000 religiões no mundo. Então, se todos têm um propósito único e pré-definido, eu te pergunto, qual é a possibilidade de todas essas religiões estarem corretas? Porque muitas religiões, não todas, né, algumas nem entram nesse mérito, mas muitas religiões, elas dizem pra você que Deus te colocou na Terra por você ser uma pessoa especial, né, e que, tipo assim, no final há uma promessa de salvação, né? Ou seja, inferno e céu são, no caso, promessas, né? Porém, nós não sabemos se eles existem ou não, né? Bom, eu acredito que não exista, né? Mas eu posso estar errado. Pode ser que eles existam e eu não sei. Mas, de qualquer forma, são promessas. Tá entendendo? E as pessoas têm essa expectativa de uma vida futura, de uma vida após a morte. Será que isso pode ser considerado como um objetivo de vida? Uma pergunta. Bom, então, querendo ou não, essa perspectiva, né, ela dá um conforto para a vida das pessoas. Isso nós não podemos negar.
É muito confortante você pensar que você é especial, que Deus te colocou com um propósito único no mundo, quer espalhar a palavra, quer falar do amor de Deus, quer falar sobre a salvação, né? Então muitas pessoas tendem a acreditar dessa forma. Hoje eu não acredito mais assim, porque hoje eu passo a ver o mundo que eu vivo de uma forma mais racional, uma perspectiva mais realista, mais madura. Bom, se a gente for olhar aqui nas perspectivas filosóficas que se tem, pensamentos e correntes filosóficas, a gente vai ver o seguinte, ó, tem o existencialismo, que segundo os existencialistas, o sentido da vida é criado pelo próprio indivíduo, coisa que eu também acredito, então eu posso me considerar em tese um existencialista, porque eu também penso dessa forma hoje em dia. Cada pessoa é responsável por dar significado à sua existência por meio de suas escolhas e ações, exatamente, é o que eu concordo plenamente. Tem o niilismo, né, os niilistas argumentam que a vida não tem um sentido inerente ou objetivo e que o universo é indiferente às questões humanas e cabe a cada indivíduo encontrar ou criar seu próprio propósito. Realmente, concordo. Concordo tanto com o niilismo quanto com o existencialismo. E também tem o humanismo, que faz sentido. Os humanistas acreditam que o sentido da vida pode ser encontrado na promoção do bem-estar humano, na busca pelo conhecimento e na valorização da experiência humana. E temos a perspectiva religiosa também, como uma opção, conexão com o divino, né? Muitas religiões acreditam que o sentido da vida está relacionado à conexão com uma força divina superior e que o propósito da vida seria cumprir a vontade de Deus ou alcançar a salvação. Algumas religiões acreditam que cada pessoa tem um propósito específico designado por Deus e que viver de acordo com esse propósito é essencial para encontrar o sentido da vida. Então tá aqui, como eu deixei claro no início. Muitas pessoas veem como objetivo, o propósito da vida, evitar um castigo eterno ou ir para o céu. Mas será que isso pode ser caracterizado como realmente sentido e objetivo da vida? Ou isso seria apenas uma pessoa interesseira esperando algo no futuro? Uma pergunta, né? Então, se você for parar para pensar dessa forma, de uma maneira mais racional, você vê que, tipo assim, objetivos são coisas traçadas e coisas atingíveis, né? Coisas alcançáveis, coisas que você pode conquistar. Por exemplo, eu tenho o objetivo de nadar 10 quilômetros. Para nadar 10 quilômetros, eu teria que treinar, né? Teria que fazer aulas de natação e tal, e me preparar bem fisicamente, me alimentar bem para que eu possa atingir esse feito. Por exemplo, eu tenho o objetivo de conquistar um carro. Você trabalha, junta um dinheiro, vai lá, dá entrada num carro, tenta quitar esse carro e você vai ter o carro. Ou seja, depois disso, seu objetivo vai ser outro. Seu objetivo vai ser o quê? Sei lá, rodar na Uber, fazer dinheiro, usar o carro para trabalhar, usar o carro para viajar em família. Então são objetivos. Objetivos costumam ser coisas efêmeras, objetivos, né? Agora, sentido para a vida, aí já é a outra discussão. Sentido para a vida já é algo discutível, debatível. É algo para mim totalmente subjetivo. Cada um pode ter o seu objetivo e propósito de vida. Cada um pode criar o seu próprio sentido para a vida. Para mim não é algo, tipo assim, objetivo, tá entendendo? Da forma como as pessoas pensam, né? Algo pré-estabelecido e que todo mundo tem o mesmo propósito. Então, se é assim, já que o propósito da vida é fazer a vontade de Deus, é o seguinte então. Bom, se o propósito e sentido da vida é o mesmo para todos, eu pergunto a você, se o propósito do muçulmano é espalhar a palavra, o propósito do cristão, do judeu, do católico é espalhar a palavra, se o papel do cara que acredita no zoroastrismo é, sei lá, fazer a vontade do Deus dele, o hindu acreditar que é fazer a vontade dos deuses que ele cultua, se todas as religiões têm o mesmo propósito, qual é a possibilidade de estarem todos certos? Será que apenas um dentre todos está certo e todos estão errados? Todos vão ser condenados e apenas um salvo? Ou será que todos estão certos? Ou será que nenhum deles estão certos? Então são perguntas a se fazer, né? Então tá aqui, do ponto de vista evolutivo, o sentido da vida pode ser entendido como a sobrevivência e a reprodução. Os organismos vivos buscam perpetuar sua espécie e adaptar-se ao ambiente. A neurociência estuda como o cérebro humano processa informações e toma decisões. Alguns cientistas acreditam que o sentido da vida pode estar relacionado à busca pela felicidade e satisfação pessoal. Aí já entra naquele ponto de vista mais hedonista, né, da coisa. Bom, subjetividade, a experiência individual. O sentido da vida é frequentemente subjetivo e varia de pessoa para pessoa, exatamente. Cada indivíduo tem suas próprias experiências, valores e crenças que moldam sua percepção do propósito da vida. E também temos o contexto cultural e social que também influencia o sentido da vida. Diferentes culturas e sociedades têm valores e crenças que podem afetar como as pessoas veem o propósito da existência, né?
Bom, então, como eu falei, é muito improvável, né? Não vou dizer que não exista, né? Não vou afirmar de forma absoluta que não exista, né, um propósito etéreo, divino, mas de qualquer forma, se existe, nós não temos acesso a ele, tá? Como eu falei, você evitar um possível castigo futuro num plano espiritual, numa vida espiritual depois da morte, não é um objetivo por si próprio. Não pode ser caracterizado como um objetivo, porque se o sentido da vida é evitar ser condenado ao inferno, é a mesma coisa que dizer que o objetivo da vida é não ser preso. Tá entendendo? Sendo que não ser preso é algo que permeia o cotidiano, né? Você não quer quebrar as leis, né, judiciais e prejudicar sua própria vida, perdendo sua liberdade e passando o resto da sua vida numa cadeia, né? Sendo uma pessoa que não é exemplo nenhum para a sociedade. Então não faz sentido nenhum, tá? Moralmente falando. Vou ficando por aqui, vou encerrando. Espero que todos tenham entendido aí a proposta do vídeo, meu ponto de vista, tá? Todo mundo é livre para acreditar no que quiser. Eu não tô aqui para dizer o que a humanidade deve ou não seguir, não cabe a mim julgar. Eu sou apenas uma pessoa normal, um comedor de arroz e feijão, como você, que tem uma vida finita e vivemos apenas num pálido ponto azul no universo, né? Bom, seria muita arrogância, soberba e prepotência eu ou qualquer pessoa querer dizer que é o dono da verdade, que tá com a verdade absoluta e que tal pessoa deve seguir isso ou aquilo. Pra mim as pessoas são livres e devem seguir o que elas quiserem. Cara, se te faz bem, só segue. Se você quer ser ateu, agnóstico, cristão, judeu, muçulmano, católico, segue em frente, irmão. Hindu, espírita, seguidor do candomblé, você é totalmente livre para isso. Não tô aqui querendo ditar o que as pessoas devem ou não seguir, só tô passando pontos de vista, informações, discutindo, fazendo reflexões filosóficas aí, coisas que são legais de se falar e coisas que geram vídeo, tá? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Se você concorda ou discorda, deixe abaixo. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Deixe seu comentário abaixo e até mais.